O ano é 1927. É fundada a Varig. Quase 30 anos depois, em 1954, um comandante da Varig, o comandante Najib, faz o registro oficial de um avistamento OVNI, um objeto voador não identificado. No programa de hoje, falaremos sobre ufologia. Eu sou o Bruxo Mago Negro e sejam todos bem-vindos ao programa Segredos Ocultos. Segredos Ocultos. Segredos Ocultos. Bruxo Mago Negro. Centro de Treinamento e Adestramento Doberman RS. Criação de cães das raças Doberman, Pequeno Lebre ao italiano e Terrier brasileiro, Fox Paulistinha. E Centro de Adestramento Doberman RS. Adestramento Pet, Cães de Proteção e K9 e Hotel para Cachorro. Adestrador Alex, WhatsApp 99867-8539. Bruxo Mago Negro. Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos ao programa Segredos Ocultos. Hoje, como anunciado, vamos tratar do assunto OVNIs, objetos voadores não identificados. Os casos relatados aqui estão confirmados pelo governo brasileiro e alguns por governos estrangeiros. É necessário que saibam que muitos países da América Latina têm trabalhos de investigação há muitos anos deste fenômeno. No Uruguai, fazem mais de 41 anos que existe um órgão ligado à Força Aérea Uruguaia que investiga o fenômeno OVNI. No Chile, desde 1979. Na Argentina, desde 2011. No Peru e no Equador, desde 2002. No Brasil, infelizmente, o CIANE parou suas operações em 1972. Mas não houve mais investigações? Sim. Houveram investigações como a Operação Prato e como a Noite Oficial dos OVNIs no Brasil. Porém, estas investigações foram forçadas pela mídia e foram encerradas de forma praticamente sem muita explicação. Existem diversos casos brasileiros relatados, mas eu gostaria hoje de falar sobre 3 casos. Um aconteceu em 1982, num voo de Fortaleza para o Rio de Janeiro, o voo VASP 169,
que era comandado pelo comandante Gerson Maciel de Brito. O comandante Gerson Maciel de Brito partiu da cidade de Fortaleza às 1h30 da manhã, em direção à cidade do Rio de Janeiro. Quando estava próximo ao Espírito Santo, avistou ao lado da aeronave um OVNI, um objeto voador não identificado. No mesmo momento, ele aciona o SINDACTA em Brasília, e o SINDACTA confirma a visualização no seu radar. O capitão Brito, então, avisa aos passageiros, que muitos deveriam estar até dormindo pelo horário da viagem, para que se olharem à esquerda da aeronave, lembrando que o planeta Vênus, nesse momento, estava à direita e o objeto voador estava à esquerda, de que a aeronave estava sendo acompanhada por um OVNI. Neste voo haviam mais de 100 pessoas. Por que a importância deste relato? Porque em 1982, poucas pessoas tinham coragem, poucos comandantes tinham coragem de admitir que estavam vendo OVNIs. O primeiro relato oficial do Brasil, por um comandante, se dá pelo um comandante da Varig. Eu até anotei o nome dele aqui. É o Najib, o comandante Najib, que fazia um voo para o Rio de Janeiro. E ele faz isso em 1957. Mas eu faço esse comentário porque muitas pessoas alegam que os contatos com OVNIs ou com discos voadores, para aqueles que preferem este termo, se dão normalmente por uma ou duas pessoas. Não é verdade. No estado do Morenão, na cidade de Campo Grande, a cidade conhecida como Cidade Morena, num jogo entre o time do Operário e o Vasco, jogo que depois foi dito como comprado pela máfia da loteria, onde o Vasco perdeu para o Operário. É um resultado que alterou a loteria. 23 mil pessoas estavam presentes no estádio. Naquela época, era o ano de 1982, na cidade de Campo Grande, era habitada por mais ou menos 300 mil pessoas. E é claro que muito mais pessoas viram. Eu tenho estas imagens e vou colocar depois para vocês no próximo bloco as imagens oficiais desta passagem do OVNI no Morenão. Em 1982 também, quando o voo VASP, o 169, não foi somente o comandante Brito que viu esse fenômeno. Haviam dois outros voos na mesma região, um da Aerolíneas Argentina e outro da Transbrasil, que também fizeram o avistamento deste OVNI. Estavam no voo da VASP Dom Aloísio, o arcebispo de Fortaleza, que dias depois negou ter visto alguma coisa. É óbvio, a igreja ficaria em situação complicada se o arcebispo dissesse que tinha visto um objeto voador não identificado. E na noite oficial dos OVNIs do Brasil, que foi em 1986, o comandante Brito ainda era vivo, hoje ele já é falecido, ele
deu um depoimento dizendo exatamente o que aconteceu naquele voo. Outro caso muito famoso no Brasil, o mais famoso deles, foi a Operação Prato. A Operação Prato foi coordenada diretamente pelo falecido coronel Uranger Holanda, e muitas pessoas pensam, muitas pessoas acreditam que a equipe levada à Ilha de Colares no ano de 1977 era composta por 3 ou 4 homens. É isto que aparece nos documentários. Não se fala na equipe, e as filmagens sempre mostram o comandante, que na época era o capitão Uranger Holanda, e mais 2 auxiliares, um sargento e talvez um soldado, não sei. Mas a verdade é que mais de 60 homens participaram desta operação, levando inclusive artilharia antiaérea. Por falar em artilharia antiaérea, todos devem lembrar que a Noite Oficial dos OVNIs no Brasil aconteceu em 1986. E não foi a primeira vez que isto acontece no mundo. No ano de 1957, a cidade de Washington foi, digamos assim, atacada. Não houve disparo por parte dos OVNIs, mas o governo americano ordenou que caças levantassem voos para fazer a proteção. A sede daquele país iluminou os céus com holofotes e fez disparos com artilharia antiaérea. Isso é só uma curiosidade. A primeira foto que se tem notícia de casos OVNIs estão ligados, com fotografias, estão ligados à Segunda Guerra Mundial. Era entre os anos de 1939 e 1945 que começam a aparecer fotos. Estas fotos e depoimentos de pilotos que estavam na guerra ainda estão em segredo. O Brasil é um dos poucos países do mundo, que o governo liberou parte do acervo, com mais de 20 mil páginas, está no Arquivo Nacional, sobre casos de ufologia. Foi liberado tudo? Não. Foi liberado apenas uma pequena parte. Das 500 fotos tiradas durante a Operação Prato, foram liberadas apenas 200. De todas as horas de gravação com filmadoras Super 8 e Super 16, não foi mostrado nem sequer 1 minuto dessas gravações. A Operação Prato se dá na Ilha de Colares no ano de 1977. E talvez os senhores não saibam, mas o SNI já sabia do que estava acontecendo na região de Colares. E por isso manda para lá agentes do SNI. Porém, como nada descobriram, porque naquele momento vivíamos a Guerra Fria, e o SNI acreditava, lembra-se que era a época da guerrilha do Araguaia, era no estado do Pará. A Ilha de Colares fica no litoral do estado do Pará. Eles acreditavam que pudesse ser alguma arma secreta comunista.
não é diferente do que vivemos hoje nesse país, onde se chuta uma pedra e embaixo se acredita estar um comunista escondido. Naquela época era bem pior. Mas o SNI nada descobre. Então manda para lá a Força Aérea. A Força Aérea, comandada pelo capitão Uranger Holanda, que em 1996 dá uma declaração à revista UFO, uma reportagem de 2 horas contando tudo o que viveu e vivenciou lá. Infelizmente, 3 meses depois dessa declaração, o comandante Uranger Holanda, já então coronel, é encontrado morto no quarto em seu apartamento, enforcado com, se não me engano, se foi com uma cinta ou foi com uma peça do roupão que ele amarrou na beira da cama e se enforcou. Até hoje muita gente acredita que esta morte esteja relacionada ao que ele falou e outras pessoas acreditam que está relacionado ao fato de ele ser um homem persistente e que seguia a missão até o fim. E para ele, aquela missão não havia sido completada. Eu vou trazer para vocês então algumas imagens que foram liberadas, algumas que foram liberadas agora no ano de 2020 pelas Forças Aéreas Americanas. Alguns teóricos da conspiração vão dizer que o momento foi para que as pessoas não prestassem muita atenção na pandemia. Talvez, nunca se sabe. Mas uma pergunta eu deixo para os senhores. Somos observados ou observamos o céu? O que é que está acontecendo na realidade? Nós observamos o céu ou o céu que nos observa? Estamos apresentando Segredos Ocultos. Centro de Treinamento e Adestramento Doberman RS. Criação de cães das raças Doberman, Pequeno Lébreo italiano e Terrier brasileiro, Fox paulistinha. E Centro de Adestramento Doberman RS. Adestramento pet, cães de proteção e K9 e hotel para cachorro. Adestrador Alex, WhatsApp 99867-8539. Apresentando Segredos Ocultos, Bruxo Mago Negro. Bom, gente, então estamos de volta aí para o segundo bloco e vou trazer para vocês então as imagens do que aconteceu em Campo Grande, no estádio do Morenão. Lembrando que a cidade de Campo Grande é conhecida como a cidade morena. Tá, isso foi em 6 de março de 1982, no jogo entre Operário e Vasco. 23 mil pessoas estavam no estádio. Lembrem que as imagens não são de boa qualidade, tá? Era o ano de 1982, não se pode esperar que as imagens fossem
grande coisa, mas dá para se ver tranquilamente o OVNI sobrevoando o estádio do Morenão. Vou trazer também para vocês a história da Noite Oficial dos OVNIs no Brasil, 1986. Gente, talvez muita gente diga, Bruxo, mas esses casos já estão cansados, nós estamos cansados de ver estes casos. Bom, depois eu vou contar um outro caso que vocês talvez não tenham conhecimento, que é de um avião italiano que foi alvejado. Mas depois eu conto isso no próximo bloco, tá? Depois do próximo bloco. Mas por que eu vou voltar ao assunto da Noite Oficial dos OVNIs no Brasil? Simples. Porque infelizmente existem pessoas que são convidadas para programas de televisão, pessoas despreparadas. Aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, uma professora da URGS, uma vergonha a entrevista, uma vergonha. Uma pessoa que se propõe e aceita o convite para ir a um debate com um ufólogo conhecido, como é o editor da revista UFO, e ele não teve tempo de falar nada, porque esta senhora passou o tempo todo dizendo que não sabia de onde ele estava tirando esses casos. Simples, minha senhora, a senhora não fez o dever de casa, a senhora foi para um debate sem conhecer o assunto. Eu não sei o que a senhora foi fazer lá. Então, como tem muita gente que não conhece, porque nasceu depois desses acontecimentos, então tem muita gente que não sabe da história da Noite Oficial dos OVNIs no Brasil. Eu comentei a respeito do ataque à capital americana e também da Noite Oficial dos OVNIs no Brasil, e quero lembrar aos senhores que não foi a primeira vez que isso aconteceu no Brasil. Em 1971, o mesmo fato ocorreu no Rio Grande do Sul. Infelizmente, em 1971, não se conseguiu registrar nada, mas o Rio Grande do Sul, em 1971, também teve a sua Noite Oficial de OVNIs. Não posso dizer aos senhores quantos, mas foram muitos avistamentos em uma mesma noite. Então vocês vão ficar aí primeiro com a imagem do estádio de Campo Grande, o Morenão, e depois com uma reportagem feita pelo Fantástico 30 anos depois dos acontecimentos de 1986. Vamos às imagens então. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Veja agora, minuto a minuto, o que aconteceu naquele 19 de maio.
Às 8h30 da noite, um ponto luminoso é avistado pelo controlador de tráfego aéreo na torre do aeroporto de São José dos Campos, São Paulo. Um avião Xingu da Embraer se aproxima para pouso e o controlador pergunta ao comandante: "Você está vendo o ponto luminoso?" O Xingu confirma o avistamento, muda a rota e tenta se aproximar do OVNI. Quem estava no comando do avião era o coronel Osiris Silva, que voltava de Brasília depois de tomar posse como presidente da Petrobras. Eu vi um objeto luminoso no espaço, parecia um astro normal. Eu voei na direção dele e após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer, perder a intensidade e o brilho. 9h14 da noite. O controle de radar de São Paulo registra sinais sem identificação. 9h20. O controle aéreo em Brasília confirma a presença de objetos voadores não identificados. 10h23. O primeiro jato F-5 decola da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Ele carrega armamento de guerra pronto para ser acionado. 10h45. O radar da base aérea de Anápolis, em Goiás, detecta sinais no radar. Um Mirage também armado decola em busca dos OVNIs. 11h15 da noite. O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação avista um ponto luminoso e começa a perseguir o objeto voador não identificado. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. 11h17. Mais um Mirage decola da base de Anápolis para perseguir os objetos. 11h20. O caça F-5 recebe pela primeira vez um sinal no radar de bordo confirmando a presença do objeto não identificado à sua frente. 11h36. O terceiro Mirage sai da base de Anápolis, mas não consegue contato visual com os OVNIs. Naquela noite, 5 jatos da Força Aérea foram acionados e retornaram sem conseguir se aproximar dos objetos. Os radares do Sindacta em Brasília registraram um total de 21 sinais desconhecidos no céu do Brasil. O grande personagem dessa história foi o controlador de voo que estava na torre de São José dos Campos. O sargento Sérgio Mota da Silva, que aparece nessa foto tirada na torre de São José poucos dias depois do incidente, foi quem deu o primeiro alerta sobre OVNIs. 30 anos depois, Sérgio, que hoje é controlador de voo civil, deu a primeira entrevista para uma TV. Ele preferiu não mostrar o rosto. Tem alguma coisa aqui no setor noreste de São José? Um farolzinho por lá? Eu estou olhando bem, o bicho está parado. Nem sobe, nem desce, nem vai para a esquerda nem para a direita. Está paradinho lá. Estou olhando, não é estrela não. É um farol. A olho nu parecia um avião. Quando coloquei no binóculo para observar, é que eu vi que ele era extremamente cintilante e multicolorido. Tinha vermelho, azul, branco, lilás, um monte de cores, com uma certa predominância do laranja, mas ele era muito bonito. O controlador pediu ao avião Xingu para tentar avistar o objeto. Eu expliquei a ele onde estava o objeto, pedi a ele que se ele tivesse avistamento, ele me informasse. Você permanece com ele à vista? Assim pra cima, assim, nós temos a ponta à vista. Ele bem visível, poderia descrevê-lo? É uma estrela grande. Estrela grande e vermelha. Entendido, grande e bem vermelha. Controle de São Paulo será alertado. O controlador em São José dos Campos avisa ao controle São Paulo que o Xingu está perseguindo o OVNI. Positivo. Ele está perseguindo o troço. Está perseguindo o troço? Ela está indo atrás. Sério, está indo. O controle? Está vendo? Próximo de São Paulo, já da região do radar, esse objeto simplesmente desapareceu do radar. O Xingu também perdeu contato visual com ele. O avião Xingu abandonou a perseguição e pousou em São José dos Campos. Pouco depois, o controlador da Torre de São José alertou o controle São Paulo. Outros OVNIs estavam aparecendo no céu. Estou vendo 3 agora. São 3 luzes. Mas parecem estrelas. Mas o radar não pega estrelas. O que é isso? Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa? Hoje inteiro. Aí movimento, né? Rapaz, eu não sei. Pra mim, olha, aqui tá parecendo uma estrela. Mas só que muda de cor bonito, rapaz. Tá vermelho, amarelo, branco. Tá dando um monte de coisa. Pô, tão barato isso aqui. Deve ter uns cacos por aqui já pelas contas que eu tô fazendo aqui. Ainda bem que vocês estão vendo também. Senão eu ia pensar que eu tô ficando doido. Porra, rapaz. Tô arrepiado, meu irmão. Só 2 pontos brancos afastados mais baixos.
Estão entrando no alinhamento da pista, além da cidade. Tem 2 autos aqui no alinhamento da pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, do outro baixo agora. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom. O controlador Sérgio Mota da Silva faz uma revelação surpreendente. Ele tentou fazer contato com os OVNIs usando as luzes de balizamento da pista de pouso. Se eu aumentava o brilho do balizamento das luzes do balizamento, aliás, eles se afastavam. E se eu diminuía a intensidade das luzes do balizamento, eles se aproximavam. Pareciam responder de modo inteligente aos sinais que eu fazia com as luzes da pista de pouso e decolagem. O controlador Sérgio fala com o controle aéreo em Brasília. Fala, Brasília. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. É uma loucura isso aqui, cara. Pô, os que eu pude ver mudavam de cor o tempo todo. Vermelho, amarelo, azul, lilás, aquele festival de cores. As ocorrências terminaram já perto do nascer do dia, lá pelas 4 e pouco, 5 horas da manhã. Os últimos objetos foram vistos. Como é que tá a situação aí? Ô, rapaz, isso aqui foi um festival. E agora, como é que tá? Agora não sei o que é mais não. Você não informa nada. Positivo. Mas você não viu nada que não está avisado. Positivo. O Fantástico também teve acesso às gravações das conversas entre os pilotos e a defesa aérea. Um desses pilotos era o capitão Armindo de Souza Viriato. Veja agora como foi que ele perseguiu um OVNI, com armamento pronto para ser usado. Eu tenho contato. Confirme? Foi contato. Prossiga nesse contato, caçador. Caçador passando a rojão. Caçador passando a rojão. No código dos pilotos, isso quer dizer que o caçador, o avião caça, entrou na situação rojão. O míssil está pronto para disparar. Prossiga nesse contato. Tem Judite agora. 7. Judite significa que o alvo está no radar. Ou seja, o piloto pode atirar se for autorizado pela defesa aérea. Mas neste momento, o alvo se afasta em alta velocidade. Está aumentando. Aumentando a distância, confirme. Afirmativo. A distância está aumentando de novo, aqui. 7. Aumentando rápido. Comportamento muito estranho, ok? O capitão Viriato falou sobre a incrível velocidade dos OVNIs numa entrevista ao Fantástico. Essa aceleração, o radar de Brasília chegou a pegar na época de defesa aérea, deu aproximadamente Mach 15. Isso aí daria em torno de 15 mil km por hora. 15 mil quilômetros por hora é uma velocidade muito acima dos jatos mais rápidos do mundo, que chegam no máximo a 4 mil quilômetros por hora. Um documento confidencial do Comando de Defesa Aérea de junho de 1986 concluiu: os objetos produziram ecos nos radares do sistema de defesa e também nos jatos que perseguiram os OVNIs. Houve contato visual dos pilotos. Os objetos atingiram velocidades supersônicas e mostraram capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco. E a principal conclusão do relatório: os fenômenos são sólidos e refletem inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação. Não foi possível identificar a origem dos objetos. Centro de Treinamento e Adestramento Doberman RS. Criação de cães das raças Doberman, Pequeno Lebre italiano e Terrier brasileiro, Fox Paulistinha. E Centro de Adestramento Doberman RS. Adestramento pet, cães de proteção e K9 e hotel para cachorro. Adestrador Alex, WhatsApp 99867-8539.
Estamos apresentando Segredos Ocultos, Bruxo Mago Negro. O OVNI visto pelo comandante Brito em 82 ficou famoso porque não só ele, mas toda a tripulação e os 150 passageiros do avião puderam ver o OVNI. Ele avisou aos passageiros que havia um OVNI e todo mundo que quis pôde ver. O senhor acha que tem alguma relação esse caso dessa semana com o que vocês viram em 82? Certamente que sim. Eu acredito que essa posição tomada pelo ministro em ter informado ou ter admitido publicamente que tal fenômeno ocorreu nas telas do Sindata, para nós apenas uma comprovação do que o que nós vimos naquela época não se tratava de ponto aleatório, não. Se fosse a informação dada pelo radar no momento após a nossa informação, ou seja, a informação que ele nos deu em cima de Belo Horizonte, com relação à aproximação do OVNI, teria sido desconsiderada posteriormente como não foi. O senhor diria então que foi um avanço na posição? Eu achei que foi um avanço sensacional. Como eu disse, fiquei imensamente satisfeito em saber que o momento atual que estamos vivendo, um clima de intensa moralidade, está se processando inclusive na liberdade de informação e no pronunciamento da verdade. Qual a importância desse acontecimento? Por um lado, importância, digamos assim, política. A atitude de um ministro de Estado de alta responsabilidade, como é o ministro da Aeronáutica, responsável pela segurança de todos os que voam, de todos os aviões e aparelhos que saem e que entram no espaço aéreo brasileiro, com esta abertura maravilhosa em que ele admite que existem fenômenos sólidos que o radar registrou. Dezenas de radares registraram ao mesmo tempo. Isto é um testemunho mais sério do que 30 fotografias, porque fotografia, filmes, videotapes podem ser trucados, mas radarização, como se diz na técnica de objetos, assim, é praticamente impossível. Os radares da base aérea de Andrews e do Aeroporto Nacional começaram a mostrar que objetos voadores não identificados estavam se aproximando de Washington. A Força Aérea imediatamente despachou vários aviões para interceptar os OVNIs. Mas, de repente, aconteceu uma coisa estranha. Os radares pararam de funcionar e os objetos desapareceram. Este incidente levou o governo americano a fazer uma investigação de 7 anos sobre os objetos voadores não identificados, que foi codificada de Livro Azul, ou Blue Book, e que até hoje está à disposição dos interessados em microfilme no Pentágono. Depois de analisar cientificamente a noite dos OVNIs sobre Washington e cerca de 10 mil outros casos dos chamados discos voadores, o governo americano deu a investigação por encerrada, concluindo que tinha gasto tempo e dinheiro a troco de nada. Muita gente até hoje não entende o que aconteceu em Washington. Um oficial da aeronáutica, que não pode ser identificado, entregou ao Fantástico a gravação de um diálogo entre operadores do Sintacta em Brasília e 2 pilotos civis no momento em que estariam sendo seguidos por discos voadores. Brasília ao Transbrasil. Na sua escuta, prossiga. Ele, inclusive, agora está mais próximo da gente, está numa velocidade violenta. Ele está aqui à nossa direita. Já contato visual com alguma forma de aeronave? Não, negativo, porque a luz é muito violenta. Ela está realmente, aparentemente, nos seguindo. É como se estivesse fazendo um voo de esquadrilha conosco. Para a sua informação, temos outra aeronave, outro alvo à nossa esquerda também. De fato, estamos verificando 2 alvos. São 2 alvos que estamos verificando no nosso scope aqui. Scope é a tela do radar. Seriam aeronaves com cores diferentes. Abaixo é vermelha e acima é branca. Positivo, estamos cientes. O mais recente caso a chamar a atenção das autoridades ocorreu no Rio Grande do Sul, com o empresário e piloto Haroldo Westendorf. Ele conta que em outubro do ano passado, quando sobrevoava a Lagoa dos Patos, avistou um objeto desconhecido que girava lentamente sobre seu próprio eixo. Segundo os cálculos do piloto, o objeto teria uns 70 metros de altura e uma base com aproximadamente 100 metros de diâmetro.
uma espécie de cúpula se abriu na parte de cima. Dela saiu um disco voador na vertical e disparou em altíssima velocidade. O piloto começou uma aproximação para tentar ver alguma coisa através da parte que se abriu no OVNI. Mas de lá saíram ondas ou raios avermelhados, o que assustou o empresário. Logo depois, o objeto disparou na vertical. O que torna o relato ainda mais misterioso é que um operador da Infraero, alertado pelo rádio, também viu o tal objeto. Daqui, do aeroporto, estava sendo um objeto na forma de triângulo com vértice superior arredondado. E uns 10 ou 15 minutos depois, esse objeto sumiu na vertical. Procurado pelo Fantástico, o Ministério da Aeronáutica enviou fax dizendo que não se pronuncia sobre o assunto OVNI. Esse homem comandou por 2 anos o CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Por 4 anos ficou à frente do alto comando da Força Aérea. Hoje na reserva, o brigadeiro José Carlos Pereira ajudou a Comissão Brasileira de Ufólogos a pressionar o governo para liberar os documentos. Por que durante tanto tempo essas informações ficaram sob sigilo? Olha, isso nós temos que voltar após a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, onde toda e qualquer aparição, qualquer fenômeno estranho que acontecesse no planeta, sempre era visto como uma arma secreta soviética, uma arma secreta americana. Mas existe a noção de que durante muito tempo a aeronáutica tentou esconder informação sobre ufologia, sobre objetos voadores não identificados. O senhor sabe disso? Sei, claro, e o mundo todo fazia isso. E o senhor tentou esconder? Tentei não, eu escondi. Por quê? Porque era necessária a segurança nacional que isso fosse mantido escondido. Esses arquivos revelam que o espaço aéreo brasileiro foi visitado por seres extraterrestres nesse período? Esses arquivos revelam a presença de objetos. A afirmação de ser extraterrestre é uma afirmação complexa, mas revelam que objetos não identificados circularam no espaço aéreo brasileiro. Objetos não identificados. O senhor confirma que a Operação Prato existiu? Claro que existiu. O senhor conheceu bem o comandante Urangel Holanda? Conheci. Em 1997, apenas 3 meses depois de dar esta entrevista, o coronel Holanda foi encontrado morto em sua casa. A polícia tratou o caso como suicídio. O senhor acha que ele pode ter sido vítima do fenômeno que ele testemunhou? Diretamente não, mas talvez um efeito catalisador, sim. Uma espécie de gota d'água, certo? Talvez por ele não ter conseguido obter a explicação daquilo. Eu falei, um obcecado pela perfeição, por chegar ao fim da missão. Não é? Ele tinha essa obsessão. Se eu recebi uma missão, eu tenho que chegar ao fim dela. Isso pode ter sido, não posso te afirmar isso, mas um feeling diz que isso pode ter agravado um quadro já tumultuado. A Operação Prato foi o primeiro caso do mundo que se tem conhecimento de um evento ufológico que sofreu uma intervenção militar. E esse caso aconteceu bem aqui, no Brasil. Em 1977, começou uma investigação militar realizada pela Aeronáutica Brasileira sediada em Belém. Entre os meses de outubro e dezembro, para investigar o aparecimento de objetos voadores não identificados nos municípios de Vigia, Colares e Santo Antônio do Tauá. Foram mais de 280 registros visuais e mais de 100 pessoas que tiveram contato direto com o objeto luminoso em 3 cidades dentro do estado do Pará. Os eventos tomaram tamanha proporção que se tornou uma questão de segurança nacional. Centro de Treinamento e Adestramento Doberman RS.
Criação de cães das raças Doberman, Pequeno Lebre ao italiano e Terrier brasileiro, Fox Paulistinha. E Centro de Adestramento Doberman RS, Adestramento Pet, Cães de Proteção e K9 e Hotel para Cachorro. Adestrador Alex, WhatsApp 99867-8539. Estamos apresentando Segredos Ocultos, Bruxo Mago Negro. Bom, gente, estamos de volta e eu deixei aí para vocês um pouco do caso Operação Prato. E essa Operação Prato dará um programa especial que eu farei em breve. Sobre a Operação Prato, o caso ufológico brasileiro e mundial com o maior número de registros. Não existe um caso que tenha sido registrado de forma oficial e levado a público desta forma como foi a Operação Prato. Os militares colocaram praticamente de pratos limpos, vamos dizer assim, não tudo que eles têm, não tudo que eles têm, mas boa parte mostraram que realmente a Força Aérea Brasileira estava envolvida nesse caso e que o caso não é apenas uma lenda, é uma realidade. Mas eu vou trazer este programa para vocês muito em breve, porque será um programa inteiro sobre este assunto, porque é um assunto muito longo, muito longo. Vocês verão, por exemplo, a médica que deu depoimento. Existem vários depoimentos dela, vocês vão ver simulações do que aconteceu. E algo que não veio a público, mas que foi confidenciado. Não foram só para investigar. Baterias antiaéreas foram levadas ao local. E de repente, quando na época, capitão, coronel Granger Holanda, chega à conclusão de que ele realmente estava vendo algo extraterrestre, o assunto morre. A Operação Prato é cancelada e fim de assunto. Fim de papo e não se conversa mais. Mas o que eu vou contar para vocês é sobre um caso de 1980. O voo Aeroline Itavia 870. O voo partiu de Bolonha para Palermo em 1980 e nunca chegou. Este voo foi abatido por um míssil. O presidente italiano acusou a Marinha Francesa de ter abatido este avião comercial com 81 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulação. O que acontece nesse caso é muito estranho. Para aqueles que acreditam em teoria da conspiração, este seria o caso perfeito para ser debatido.
Porque o caso começa em 1980 e muitos anos depois, o governo italiano não chega a nenhuma conclusão. Oficiais de marinha, oficiais da Força Aérea, oficiais do governo, todos foram processados. O governo francês pede indenização por ter sido acusado. Nenhuma declaração de guerra foi feita. E ninguém sabe por que o avião foi abatido. Teorias de bombas a bordo por terroristas. A teoria de que um avião caça americano estava disparando contra uma aeronave líbia e que, ao errar o alvo, acertou o voo italiano. Tudo isso foi falado na época. O que talvez os senhores não saibam é que no ano de 2018, uma pessoa ligada às Forças Armadas italianas e que hoje, se ainda estiver vivo, mora nos Estados Unidos, confidenciou que, na verdade, o piloto de uma aeronave italiana, de um caça italiano, recebeu a ordem de fazer o disparo. Porém, o disparo não era para atingir este voo comercial. Era para atingir um alvo, um objeto voador não identificado. Ao ser disparado o míssil, o objeto voador não identificado entra em alta velocidade, desaparece do radar, mas o míssil já está no ar e acerta essa aeronave. Verdade? Teoria da conspiração? Não sei. O que sei é que todas as histórias contadas nas versões oficiais da Itália, nenhuma delas pode ter sido comprovada. E isso fez com que ufólogos do mundo inteiro acreditassem na versão contada por este oficial da aeronáutica italiana. Eu fico por aqui hoje. Trarei para vocês na próxima semana o maior caso da ufologia brasileira. E não é o caso Varginha. Não. Vou falar um pouco sobre o caso Varginha, sim, com certeza. É um caso que ficou muito conhecido. Mas o que nós vamos investigar é a Operação Prato. Até a próxima quarta, no programa Segredos Ocultos. Um abraço do Bruxo Mago Negro.